Olá, pessoal. Eu sou a professora Ivana da Cruz e a nossa aula de embriologia de hoje é sobre o desenvolvimento do sistema osteomuscular, mais especificamente sistema esquelético axial, apendicular e músculos do tronco. Então, para isso, agora eu vou compartilhar com vocês a minha aula e nós vamos comentar a respeito da mesma. Eu gostaria só de destacar que, se você quiser entender um pouco mais sobre a somitogênese, tem uma aulinha só sobre esse tema aí lá no meu canal. Então é só acessar. Vamos comentar então a respeito desse desenvolvimento, começando lembrando que o nosso sistema esquelético tem uma como constituição geral ossos chatos, irregulares, longos e curtos, e que eles vão compor o que nós chamamos do sistema esquelético axial, que vai ter a cabeça, coluna vertebral e os ossos do tórax, e a costela e o externo, também o esqueleto apendicular, formado pela clavícula, escápula, quadril e membros inferiores e superiores. Na aula de hoje, eu vou falar sobre o desenvolvimento do esqueleto axial, menos a cabeça, porque a parte do desenvolvimento do crânio, eu vou dar uma aula separada, junto com o desenvolvimento do sistema nervoso, ok? Bom, então vamos lá. Da onde é que surgiria o nosso esqueleto axial? Basicamente, o esqueleto axial vai ser formado de células provenientes do somito. Já o esqueleto apendicular, ele vai ser formado por células da crista neural e também do mesoderma lateral. Para nós começarmos a falar sobre o sistema esquelético, vale lembrar, e aí a gente vai começar com a coluna vertebral, que ela é uma estrutura composta por vértebras e discos intervertebrais, e ela que vai abraçar as estruturas do nosso sistema nervoso, não é chamado medula espinhal, do nosso sistema nervoso central. E cada uma dessas vértebras, ela vai estar ligada através de cartilagens fibrosas. Bem, falado a respeito muito geral da anatomia da nossa coluna, vamos agora comentar um pouco sobre a embriogênese dessas estruturas. Então, vamos lembrar de novo aqui os principais eventos anteriores que marcam esse nosso desenvolvimento. Um dia, o nosso embrião, lá na segunda semana, foi um disco bilaminar, aconteceu a diferenciação da linha primitiva e da gastrulação, com a formação dos três tecidos, ectoderme, mesoderme e endoderme, a diferenciação da notocorda, com a regressão da linha primitiva, e a partir da formação da notocorda, essa vareta temporária extremamente importante, vai acontecer a indução da diferenciação do tubo neural e da crista neural e da somitogênese. A somitogênese, que é a formação dos somitos, ocorre a partir do mesoderma paraxial, e ela abre esses somitos no final por indução de apoptose na sua região central, induzindo então o aparecimento, a formação de três grandes conjuntos de células: o dermátomo, o miótomo e o esclerótomo. Por que que tudo isso é importante? Porque, para nós entendermos o desenvolvimento do sistema esquelético axial, nós precisamos saber que ele vai se desenvolver a partir das células do esclerótomo, formados nos somitos. E os principais genes que vão ser indutores dessas células, que vão migrar ao redor da notocorda e do sistema nervoso, são os genes SHH e a anogina. Bem, aí o que que vai acontecer? Por que que vai acontecer essa formação? Porque as células do esclerótomo, uma vez formadas, elas vão perder as suas moléculas de adesão, e isso faz com que elas agora tenham propriedades migratórias, como eu falei. E aí essas células vão migrar ao redor do
tubo neural e ao redor da notocorda. Antes da gente mostrar como esse evento ocorre, eu apresento para vocês aqui, ó, um esquema geral das três camadas de células formadas a partir dos somitos, esclarecendo que o esclerótomo vai dar origem às células da região central ao corpo das vértebras. As células da região dorsal estarão associadas à diferenciação das nossas costelas e na região dorsal, os arcos vertebrais. As costelas é da região ventrolateral. Bom, então aqui eu mostro para vocês o nosso embrião e destaco aqui o esclerótomo, em que as células começam a migrar, ó. Elas começam a migrar e a se dispor ao redor do tubo neural e da notocorda. Feito isso, pessoal, essas células vão se condensar e vai existir agora uma estreita relação entre células do esclerótomo de cada somito com a diferenciação das vértebras. Mas atenção aqui, ó. Atenção. Esses esclerótomos, quando eles migram e abraçam nosso tubo neural e a nossa notocorda, não é cada um dos esclerótomos que vai dar origem a uma vértebra. Não. O que vai acontecer aqui, pessoal, é que a metade da parte do somito posterior, junto com a metade da parte do somito anterior, da metade cranial, é que efetivamente vão formar cada vértebra. Então, cada vértebra é formada sempre por partes de esclerótomos, de dois esclerótomos. Então, dois esclerótomos, uma vértebra. Aí, por conta disso, a primeira vértebra formada, ela vai ter a metade de um somito dorsal que vai se fundir ao osso occipital, porque todas as outras vão ser sempre um pedaço da posterior junto com a anterior, tá? Bom, então, olhem aqui, pessoal. Quando acontece a disposição do esclerótomo, e por que que é importante tudo isso? As células do miótomo também vão migrar e se dispor de modo paralelo. Aí, logo a seguir também, o nosso tubo neural começa a apresentar o que nós chamamos de incipiências dos nervos espinhais, ou seja, ele começa a haver prolongamentos, e esses prolongamentos vão ser importantes pelo seguinte, ó, pessoal, aqui está o meu esclerótomo, aqui já está dividindo, né? Porque na hora que eu estou formando, vou voltar atrás aqui, ó, as minhas vértebras, que é uma parte da posterior, porção anterior e a outra posterior, esses nervos periféricos começam a crescer, enquanto que o miótomo começa a produzir as células musculares, a ponto que no final, pessoal, eu tenho essa estrutura aqui, ó. Vértebras, nervos espinhais partindo da medula espinhal e os meus músculos. Enfim, pessoal, essa é a grande síntese da morfogênese das nossas vértebras, ou seja, o esclerótomo migrou, começa o crescimento dos nervos periféricos, a fusão da parte posterior e anterior de cada esclerótomo para formar as vértebras que ficam ao redor do meu tubo neural, que vai se transformar agora em medula espinhal, mas que dá passagem também aos nervos periféricos para formar as junções neuromusculares com os meus músculos do tronco corporal.
Bem, como é que se formam então agora os discos vertebrais? Os discos vertebrais, na realidade, eles são formados por um anel fibroso e um núcleo pulposo, e antigamente se achava que toda a notocorda degenerava, mas não é verdade. O núcleo pulposo dos discos vertebrais continua sendo formado por células da notocorda e o anel fibroso por fibrocartilagem. Tudo isso originado também das células do esclerótomo. Bom, aí aqui eu apresento para vocês rapidinho a linha de tempo que todos esses eventos acontecem. Então, entre a terceira e quarta semana ocorre a formação dos somitos com tecido mesenquimal. Entre a sexta semana já começam a aparecer os esboços das vértebras, feitos primeiro por tecido cartilaginoso, e aí, entre a sétima semana até os 25 anos, a nossa coluna vertebral ela vai sofrer o que a gente chama de ossificação endocondral, ou seja, esse tecido cartilaginoso vai ser substituído por tecido ósseo, formando então aí essa estrutura. Agora eu vou falar rapidinho para vocês sobre a origem das costelas e dos externos. Essas são mais simples. Vai existir condensação de células mesenquimais oriundas do esclerótomo ventrolateral e elas vão fazer aqui, ó, no final, aqui ela está aqui as nossas vértebras, a partir dessas regiões aqui, começa a surgir prolongamentos, ó, aqui a parte posterior começa a surgir prolongamentos, formando então aqui, ó, as nossas costelas, que crescem da região dorsal em direção à região ventral, e esse processo ocorre entre a oitava e a nona semana. Bom, aí nós temos agora desenvolvimento do externo. O desenvolvimento do externo, ele também vai acontecer, mas ele vai ser oriundo agora de células da placa lateral, ou seja, do mesoderma lateral e não dos somitos, certo? Então, aí o que que vai acontecer? Quando ocorre, essas células começam a se diferenciar no externo, inicialmente, quando o embrião dobra, ela forma o que a gente chama de bandas cartilaginosas aqui na frente, ó. Tá? Aí, na medida que as costelas vão crescendo, que vai aparecendo a, a diferenciação das vértebras, essas bandas elas se juntam, aqui como vocês estão vendo, e elas se unem. E aí, o que que vai acontecer? Elas sofrem ossificação e, posteriormente, elas se subdividem, formando, então, o nosso externo. Bem, eu passei para cá já direto, para nós não demorarmos muito tempo nessa aula, lembrando que todo esse processo complexo pode gerar anomalias congênitas, como é o caso da a escoliose múltipla, né, que é uma curvatura lateral da coluna vertebral. Nós também podemos ter outras síndromes associadas a defeitos na segmentação das vértebras e costelas, no qual não acontece essa separação que eu expliquei para vocês, e aí isso é um tipo de desostose espondilocostal, como nós estamos vendo aqui. Nós também podemos ter a fusão de duas ou mais vértebras, que é uma situação que acontece associada à síndrome de Kipple-Feil, tá? E aí essa alteração nas segmentações dos somitos pode levar a esse tipo de anomalia. E também pode acontecer que exista teratomas né, e formem caudas vestigiais ou crescimentos anômalos justamente na região lombar das crianças. Isso aí é bastante problemático porque às vezes, como é uma região que está muito irrigada de sangue e de nervos, não é possível a sua remoção cirúrgica. Também nós podemos ter malformações do externo, tá?
peito carinato, peito escavato. E agora vamos falar um pouquinho do desenvolvimento dos membros. Ele vai iniciar na quarta semana, a origem embrionária dele, está aqui o saco vitelínico, está aqui o cordão umbilical, vai acontecer quando o embrião está se dobrando, e também ó, o mesoderma da placa lateral vai participar formando. Aqui, ó, aqui nós temos os somitos que vão participar também, vai ter migração das células no miótomo para formar músculos e vasos sanguíneos dos nossos braços, mas a parte esquelética vai vir aí da mesoderma da placa lateral, tá? Aí surgem os primórdios, sempre os primórdios dos membros anteriores aparecem antes dos primórdios dos membros posteriores. E aí, aqui, ó, eu consegui um filmezinho rapidinho para vocês verem a aparência do que vai acontecer. Então, aquele mesoderma da placa lateral, ele vai formar brotos, e esses brotos inicialmente são dos braços, lá pelo 35º dia, e eles vão começar a crescer. Primeiro, a mão desse embrião ainda ela é completamente condensada, as células, mas na medida que vai acontecendo o alongamento desse membro, vai também ocorrer a apoptose nas membranas interdigitais, como nós estamos vendo aí, para a formação das mãos e depois dos pés. Geralmente, então, os dedinhos começam a ser formados entre o 42º ao 49º dia do desenvolvimento. Vão acontecer também rotações para que os braços do nosso indivíduo sejam formados, e isso é marcado pelo desenvolvimento do cotovelo. Na medida que esse processo vai acontecendo inicialmente, o mesmo tipo de processo leva à formação das pernas. Só que, no caso das pernas, vai ter obrigatoriamente que acontecer uma rotação para alinhar os joelhos, como nós estamos vendo aí nesse videozinho, certo? Vamos ver aqui, ó. Ó, tá aqui, as perninhas estão abertas, agora elas vão rotar. O joelho vai rotar porque elas estão abertinhas assim, ó, e elas vão ter que fazer uma rotação para que as pernas fiquem na posição correta. Olhem, que bonitinho, né? Bom. Então, pessoal, também nós podemos ter malformações geralmente associadas com alterações na apoptose, ou porque aconteceram múltiplas apoptoses a mais do que devia, ou fusão. A gente chama de polidactilia quando nós temos múltiplas apoptoses, ou sindactilia quando nós temos essas formas fusionadas, muitas delas associadas a mutações, principalmente nos genes ROX. Aqui, pessoal, finalmente eu apresento um mapa das semanas de todas essas diferenciações, desde a formação da notocorda, a diferenciação das vértebras aqui, ó, o início, as costelas na oitava, nona semana, o externo aparecendo da sexta à sétima, e os membros inferiores, superiores e pelve. Eu não vou comentar nessa aula mais especificamente desenvolvimento da pelve, do quadril, mas quem quiser aprofundar esse assunto, eu tenho uma aula super completa de 1 hora aí, mais ou menos, sobre desenvolvimento do sistema ósseo muscular. É só ir para lá e enxergar e estudar. Qualquer coisa, entre em contato comigo, que a gente está aí para esclarecer mais questões a esse respeito. Certo? Então tá. Não se esqueçam aí, vocês que são meus alunos, de fazerem a atividade local para fixar esse conteúdo. Beijo e até a próxima aula.